Oi, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouco da arte, arquitetura e mobiliário brasileiro. Apesar da nossa história ser curta, muito rápida, influenciada pelos nossos colonizadores, invasores e imigrantes, nós conseguimos nos libertar e ter nossas próprias características hoje em dia. Nós vamos iniciar pela arquitetura no Brasil. A nossa primeira construção totalmente brasileira é a oca, a casa indígena, utilizada até hoje em várias tribos. É uma construção de até 30 metros de comprimento por 10 metros de altura, feitas de madeira, coberta de palha ou folha de palmeira, e ao redor temos as palhoças que compõem a cidade indígena. A ideia é que as famílias vivam em comunidades e unidas. Nas imagens podemos verificar como os índios compõem a aldeia, de forma circular, com uma entrada e as costas e as laterais protegidas pelas árvores. Essas construções são adequadas ao nosso clima quente, visando o interior fresco e com espaço. Elas têm algumas pequenas janelas que abrem e fecham. Em seguida, temos a arquitetura colonial brasileira, com influência portuguesa, claro. A arquitetura mais encontrada nas cidades brasileiras. Arquitetura de baixo custo, fácil construção, que usando as nossas madeiras, mais moles que as europeias, nosso barro e as nossas pedras, adaptado ao estilo português, fez as nossas primeiras casas de cidades e de fazendas. São construções simples, com portas e janelas retangulares, com madeira adornando o contorno das mesmas e usando duas cores para destacar o detalhe de moldura ao redor das portas e janelas. Outra construção muito comum nas cidades é o solar colonial brasileiro. Inspirado nos solares portugueses, é um sobrado, com sacada corrida de ferro, várias portas e janelas em sequência, uso de duas cores para destacar os detalhes da madeira que requadram as portas e janelas. Temos também a verga, que é uma peça de madeira ou pedra que adorna a parte superior das portas e janelas em alto relevo. E também temos o cunhal, que é o pilar externo, neste caso pintado de azul, feito de madeira ou pedra, usado para unir as paredes. É o uso de elementos de construção como adorno de arquitetura. Este solar que estamos vendo fica na cidade de Sabará, em Minas Gerais. Com influência barroca, as igrejas são muito encontradas por todo o país e são a melhor representação do barroco brasileiro. Nesta foto, temos a igreja da Ordem Terceira de São Francisco de Assis da Penitência, em Ouro Preto, Minas Gerais. Ela data de 1771. Elementos de frontão partido acima da porta, janelas com adornos em pedra, o cunhal aparente em destaque na armação das paredes e os ornamentos são características fundamentais do barroco. O que diferencia para o barroco brasileiro é que os adornos são usados com influência da fauna e da flora brasileira. Em Congonhas do Campo, Minas Gerais, temos o famoso Santuário do Senhor Bom Jesus de Matozinhos, também de 1771, com os 12 profetas em pedra-sabão, projeto do nosso arquiteto, artista e escultor Aleijadinho. O neoclássico brasileiro é aqui representado pela residência de inverno da família real portuguesa em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Elementos de construção mais simples, linhas retas, o famoso frontão triangular na entrada, sequência de janelas retas na parte superior e janelas com arco pleno na parte inferior e mantendo as duas cores para destacar a arquitetura. Romantismo e ecletismo, representado pelo Museu do Ipiranga em São Paulo. Elementos do neoclássico na construção, como os frontões triangulares, janelas em arco pleno do Renascimento, o jardim inspirado no barroco francês,
É uma construção feita para abrigar um museu mesmo e é eclético por ter elementos de vários estilos. Neogótico, que remonta até a metade do século XX no Brasil, é representado aqui pela Catedral da Sé, em São Paulo. A fachada e janelas, com o famoso arco ogival, rosácea central de vitral para iluminar e colorir o interior, elementos de nossa fauna e nossa flora nacional adornando o interior e o exterior, os formosos arcos pivotantes da construção lateral, que parecem segurar a construção central, como os de Notre-Dame de Paris, na França. No Art Deco, 1939, o melhor representante é o edifício do Patriarca, em São Paulo, antiga sede das empresas Matarazos. Ele usa muito mármore travertino e jacarandá da Bahia no seu interior, estilo de linhas retas e limpas, com janelas quadriculadas. Na arquitetura moderna, temos a Igreja da Pampulha, em Belo Horizonte, Minas Gerais, do famoso arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer. Uso de linhas curvas e orgânicas, muito vidro, escadas curvas, simplicidade com sofisticação. Na parte de trás da igreja, é mais fácil ainda ver as linhas curvas em harmonia e até mesmo o uso de azulejos decorativos. Para a arquitetura contemporânea, edifícios da Marginal Pinheiros de São Paulo são o nosso melhor exemplo. Uso de vidros, linhas retas e formas geométricas que valorizam a construção. Apesar de toda a tecnologia de hoje, quanto mais simples, mais bonita é a construção. Entrando na pintura no Brasil, 1637, com os colonizadores, os artistas portugueses que aqui chegaram e começaram a retratar as nossas paisagens e os nossos índios. Vítor Meirelles retrata a primeira missa no Brasil, onde os jesuítas erguem uma cruz e os índios ao redor, curiosos, assistem à cerimônia. É a pintura clássica da Europa que era fiel ao acontecimento, como uma foto. Na Semana de Arte Moderna, 1922, temos um movimento totalmente brasileiro, voltado para a valorização da nossa cultura, cores, alegorias e vida cotidiana. É a total ruptura com os estilos estrangeiros. Os artistas brasileiros fizeram escolas na Europa e retornaram para valorizar o que é nosso. Tarsila do Amaral é uma grande representante desse movimento e seu quadro Abapuru, que significa o homem que come carne humana, inicia o movimento de antropofagia no Brasil. Anita Mafaldi tem no seu autorretrato cores fortes, sem preocupação em retratar o real, mas sim se expressar plasticamente. Tem uma certa influência do expressionismo europeu. Na arte contemporânea, instalações para a Bienal é o que mais nós encontramos. Vic Muniz fez sua carreira no exterior, mas é um grande representante brasileiro da arte de instalação. Ele usa sucata, lixo, materiais inusitados para compor suas obras, até açúcar e páprica. A ideia é executar a obra, fotografar e depois a obra é desmontada devido ao tipo de material utilizado. Na parte da escultura, um grande representante é Aleijadinho, da época do Barroco brasileiro. Muitas de suas esculturas em madeira e pedra-sabão estão em igrejas de Minas Gerais, mas encontramos também em museus. É um artista de arte sacra e suas obras são muitas, muitas mesmo. Feitos em tamanho original humano, seus detalhes são maravilhosos. Tecidos, expressão de dor, mãos e pés com leve distorção o fazem único. Quase um artista da Renascença europeia, numa terra longínqua, em uma época posterior. Brecheré pertence à Semana de Arte Moderna. É um italiano, naturalizado brasileiro, que fez inúmeras obras espalhadas por São Paulo. Até obras em cemitérios, como o da Consolação, nos mausoléus de famílias ricas, são muito encontradas. Para quem não tiver problemas com cemitérios, vale a pena um passeio até lá.
O Monumento às Bandeiras, no Ibirapuera, ou conhecido como Não Empurra Que É Pior, é uma obra de fácil acesso na apreciação de nós paulistas. Tunga é o primeiro artista brasileiro que tem uma obra exposta no Louvre de Paris. Essa obra que nós estamos vendo chama Cadentes Lácteos, de 1994. Ela usa aço, gel, alumínio, funil, cálice, garrafas e sinos. Uma composição equilibrada e harmônica que demonstra a escultura contemporânea brasileira. Em se tratando de mobiliário brasileiro, a rede é o mais original móvel indígena até hoje utilizado. A ideia é o índio não dormir no chão, devido aos animais que acessam facilmente o interior das ocas. Serve para ser transportada para qualquer lugar, ocupa pouco espaço no transporte e é utilizada até em embarcações no interior do Brasil hoje. Nosso mobiliário data da colonização também e tem grande influência portuguesa. Por várias décadas, o estilo é o nome do monarca. Os carpinteiros da época da colonização tiveram que se adaptar às nossas madeiras bem mais moles que as europeias. E com isso, no início de sua construção, eles quase não tinham adornos e não duravam muito. Na foto temos o famoso catre, a cama de solteira usada para o cochilo da tarde. Sua origem é chinesa. Tem uma armação estreita, couro entrelaçado para suportar as cobertas e o corpo deitado. A cabeceira e a peseira são simples, como um mini espaldar. A cadeira de campanha do século XVIII, dobrável, em jacarandá, tem características portuguesas. Cravos para segurar o couro do assento e espaldar. É de fácil transporte e muito utilizada nas casas e nas viagens. A mesa de encostar, em jacarandá, tampo retangular, bordas boleadas, saia com frontão de concha, pernas recurvadas e pés de sapata, é ao estilo Dom José I. Nesta cadeira, Dom José I, em jacarandá, temos o espaldar recortado, a concha da rocalha, pernas recurvadas e pés de sapata. O par de mochos ou banquinhos do século XVIII é em estilo Dom João V, jacarandá, estrutura quadrada, pernas recurvadas, unidas por traversão ondulado. A mesa de jogo, Dona Maria I, é em jacarandá, com filetes de pau-marfim. O tampo abre e a mesa fica redonda, com um feltro verde. Elas têm pernas em pontalete de influência neoclássica. A cadeira Império é de embuia, com espaldar e assento de palhinha, para ficar mais leve e adaptada ao nosso clima. Braços torneado, com voluta na ponta, e pernas torneadas em pontalete. A cadeira tonê, no Brasil a partir de 1890, foi um estilo muito utilizado para a produção industrial de mobiliário barato. A madeira é envergada a vapor. Na cama patente do século XX, a madeira torneada, inspirada no estilo tonê do imigrante espanhol Celso Martínez Carrera, que em 1915 lançou as bases do design moderno brasileiro. Produzida em escala industrial, fácil de construir e de montar, devido ao seu baixo custo, tornou-se acessível a amplas camadas da população, substituindo os móveis feitos por encomenda. Pedro Uesch é um venezuelano, também radicado no Brasil desde 1984. Sua preocupação é com o equilíbrio estético. Começou fazendo móveis para sua própria casa, por sentir falta de um mobiliário adaptado às necessidades brasileiras. Ao centro, nesta foto, temos a cadeira Mulher, de 1990. Recebeu a menção honrosa na categoria Mobiliário e o 4º lugar de design do Museu da Casa Brasileira. Uma sequência de móveis de Pedro Uesch, visando leveza, harmonia e estilo. São móveis extremamente contemporâneos e totalmente brasileiros. Nossa história é rápida, curta, então tentei fazer
O mesmo, porque considero que vocês já conhecem os estilos de arte e mobiliário geral, e no Brasil selecionamos os de maior característica nacional. Às vezes é melhor compactar e ter garantia de atenção. Obrigado por estarem aqui para aprender.